Atos capítulo 8, versículo 26. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. E ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa. E sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso, de si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus e, prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui a água que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, por meio do teu Espírito Santo, falando a cada mente, a cada coração, e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode uma pessoa ouvir do Evangelho 2 vezes, enquanto há outras que não ouviram sequer uma vez? Essa é uma frase conhecida do pastor já falecido Oswald Smith, que, quando jovem, intentava ser missionário, mas, devido à sua saúde, não lhe foi possível essa carreira missionária. Então ele decidiu, uma vez que não poderia ir, trabalhar para outros que fossem. E uma das coisas que Deus o usou para fazer foi plantar uma igreja no Canadá, chamada Igreja dos Povos, cujo propósito era apoiar obreiros, ministros do Evangelho, espalhados por todo o mundo, e essa igreja chegou a apoiar mais de 500 missionários. Quando a gente pensa nessa frase que ele disse, eu acho que foi no livro Evangelizemos o Mundo, ou O Clamor do Mundo, se alguém pode ouvir do Evangelho 2 vezes, enquanto há aqueles que não ouviram sequer uma, a gente imagina esse que não ouviu sequer uma numa tribo, distante, um povo ainda não alcançado, em que ainda ninguém chegou lá para anunciar o Evangelho. Mas talvez, se fizéssemos uma pesquisa nos nossos arredores, na nossa cidade,
E talvez até na nossa igreja, nós poderíamos chegar à conclusão que tem muita gente que ainda não ouviu o Evangelho. Gente assim que ouviu de Jesus, mas tem Jesus assim como um grande mestre, uma pessoa iluminada, que falou a respeito de fazer o bem aos outros, um exemplo, mas não entendeu ainda de fato, não tomou consciência do significado da cruz, do que estava acontecendo lá na cruz. Filho de Deus na cruz. E Deus, por meio dele, promovendo perdão, reconciliação e salvação para todos os homens. Não entendeu, não tomou consciência, talvez ainda não tenha lhe sido explicado claramente, anunciado, falado, testemunhado. E se isso é verdade, então cada um de nós tem um amplo campo missionário no seu dia a dia. O problema é que, diante dessa verdade, tem gente que é afoito. Já chega falando logo, já manda o sujeito para o inferno. E mais fecha portas do que abre portas para o Evangelho. Muitas vezes. Tem outros que já sentem vergonha, sentem medo, acham que nunca estão preparados, e o máximo que fazem ou se sentem capazes a fazer é orar. Eu vou orar que alguém um dia... Outros simplesmente são indiferentes. Isso aí não é comigo. Agora, eu penso que a maioria de nós tem consciência que pesa sobre nós, pelo menos se somos de fato quem dizemos que somos, povo de Deus nesse mundo, nos pesa assim a responsabilidade de testemunhar do Evangelho. Da graça de Deus em Cristo Jesus, lá na cruz. Ele nos fez as suas testemunhas. Como fez aqui Filipe a uma única pessoa, um etíope, a quem no versículo de número 35 diz: então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. Pergunta é, como é que a gente faz isso? Como é que a gente testemunha do Evangelho de Jesus? Como é que a gente evangeliza? Ou, na linguagem mais popular, como é que a gente fala de Jesus? Então, primeiro, irmã, a gente testemunha, a gente evangeliza, a gente anuncia Jesus. Há pessoas que Deus nos encaminha. Porque essa não é uma obra nossa. Essa é uma obra dele que ele deseja fazer por meio de nós. Não escolheu anjos para fazer isso. Escolheu a sua igreja. Mas é obra dele. Então, você perceba que não foi Filipe que um dia acordou com a ideia: cansei de Samaria. Agora eu vou pôr uma mochilinha nas costas e vou sair por aí pregando o evangelho até chegar em Cesareia. Não foi isso que aconteceu.
Mas foi o próprio Deus, por meio de um anjo, versículo aí 26, quem o envia, quem o chama. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. E é interessante essa disposição pronta de obedecer, característica dos homens e das mulheres de Deus. Não discute com Deus. É como alguém já me ensinou, para Jesus não existe não. Jesus falou, ele se levantou e foi. E é interessante porque qualquer um outro poderia questionar. O Senhor está me mandando ir, mas Senhor, veja bem, a gente costuma evangelizar, a gente costuma fazer projeto missionário em grandes centros. Como foi a estratégia do apóstolo Paulo. Ou seja, onde tem gente. Mas o Senhor está me enviando para um caminho deserto. Eu vou falar para quem no deserto? Mal ele sabia que naquele caminho deserto não estaria sozinho. Porque até na evangelização, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. É Ele quem nos coloca no caminho das pessoas e coloca pessoas no nosso caminho. Então a minha pergunta para você é: quem Deus tem colocado no teu caminho? No caminho de quem Deus tem te colocado? Coloque, porque você não vai evangelizar todo mundo. Mas há algumas pessoas que Deus nos toca de forma especial. Quem são elas? Quem são elas? Então pegue-as e as coloque diante do Senhor. E se o Senhor te der oportunidade para falar, para testemunhar, então fale. Porque é o mesmo que Jesus disse ao apóstolo Paulo quando este estava na cidade de Corinto: não temas, fala e não te cales, porque tenho muita gente nessa cidade. Tenho muita gente nessa cidade. Deus tem muita gente na nossa cidade. Segundo, a gente evangeliza, a gente testemunha para todo tipo de pessoa. Porque existem preconceitos de todos os tipos. Você ouve isso e você lembra em alguém e diz assim: mas pastor, olha, se é que essa pessoa que eu estou aqui em mente, mas essa pessoa é uma pessoa instruída. Essa pessoa é uma pessoa assim, aos olhos humanos, muito bem de vida. Se eu for falar para ela de Jesus, de evangelho, ela não vai querer ouvir. Ela vai ter inúmeras objeções. Ela vai falar para mim, inclusive, que ela já tem tudo, ela não precisa de nada. Será? Será? É verdade que tem muita gente assim mesmo. Inclusive já ouvi casos. Mas nem todo mundo é assim. Olha o caso, por exemplo, desse eunuco que, apesar de ser um servo, era alguém de alta posição. Era um tipo assim de ministro das finanças.
da rainha de Candace. O versículo 27 vai dizer: um eunuco administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros. Um tipo de ministro. E provavelmente um homem também de posses, porque voltava de Jerusalém com a sua carruagem. E mais, lendo um rolo do profeta Isaías, um bem, nesse tempo, acessível a pouquíssimas pessoas, porque, primeiro, pouquíssimas pessoas sabiam ler nesse tempo. E pouquíssimas pessoas teriam condições de comprar, de obter um rolo das Escrituras. Era algo assim que só ficava nas sinagogas. Mas a esse homem, que o Espírito Santo diz a Filipe: aproxima-te. Aproxima-te. Não tenha os seus preconceitos. Aproxima-te. Porque o Evangelho é para todos os homens. Para todas as pessoas. E sabe por quê? Porque ainda que alguém não saiba, todo ser humano tem sede de Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. E se ele não buscar saciar essa sede em Deus, ele vai buscar saciar essa sede em outras fontes, que não saciam. Como diz o profeta Jeremias, em cisternas rotas, que não retêm água. Teve um pastor que foi visitar a França e decidiu comprar um jornal. Eu quero saber como é o jornal francês. E ele diz assim que ele ficou impressionado com o número de anúncios no jornal de ocultismo. E ele vendo aquilo, ele disse assim: ué, mas esse pessoal aqui da França se diz tão letrado, se diz tão instruído, se diz tão ateu, e buscando essas coisas. Por isso que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura é toda criatura. Vão por todo o mundo e façam discípulos de quantas nações? Todas as nações. Porque a nação que a gente deixar hoje sem o testemunho do evangelho, por mais evangelizada que tenha sido, vira campo missionário amanhã. Não existe uma criatura ou uma nação que não precise do evangelho, que não precise de Deus, que não precisa de Jesus. A igreja de Jesus precisa saber disso. Não existe pessoa, não existe nação que não precise do evangelho, que não precise de Deus, que não precise de Jesus. Nenhuma pessoa pode se dar ao luxo de dizer: não preciso de Jesus. Então a gente evangeliza pessoas a quem a gente encaminha, a quem Deus encaminha. A gente evangeliza pessoas de todo tipo, porque não há pessoa que não precise do evangelho. E a gente evangeliza pessoas as quais e nas quais Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Isso a gente precisa saber.
A gente acha que está indo falar com pessoas que não sabem nada de Deus. Que a não ser que a gente apresente Deus a elas, elas nunca o vão conhecer. Como se Deus nunca tivesse se revelado a elas de nenhuma forma. Irmãos, quando a gente está indo, Deus já está voltando, viu? Deus já está voltando. E aí a gente passa por ele no caminho. Onde você vai? Não, eu estou indo evangelizar o fulano. Eu estou voltando de lá. Ó, vai lá, vê lá o que você vai fazer, hein? Vê lá o que você vai fazer. Por exemplo, Cornélio, centurião romano, que ainda não era crente. Mas o testemunho bíblico é que as suas orações e as suas esmolas subiam como memorial diante de Deus. Memorial diante de Deus. Tanto que o próprio Deus aparece a ele, por meio de um anjo, e manda chamar Pedro, para que Pedro lhe apresentasse, sim, o caminho da salvação. Diz, ele vai te falar o que você deve fazer. Mas quando Pedro chega, Pedro não chega diante de uma pessoa totalmente crua, de tudo, que não sabe nada de Deus. Tanto é que Pedro mal termina, o Pedro nem conseguiu terminar o sermão dele. Quando estava na metade, o Espírito Santo já desceu. Chega, Pedro, já está bom, pronto. O Espírito Santo desceu. A mesma coisa esse eunuco. O eunuco tinha ido a Jerusalém fazer sabe o quê? Adorar. Se prostrar. Está aí no versículo de número 27, que tinha ido a Jerusalém para adorar. E quando voltava para casa, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías, ou seja, era alguém que Deus já estava trabalhando. Deus trabalha em lugares e em pessoas que a gente nem imagina. Nem imagina. E por que a gente tem que saber disso? Para que quando a gente for falar com essas pessoas, a gente não pise com a nossa prepotência religiosa nas sementes que Deus já tem plantado no coração delas. Não pise. Porque a gente não é chamado para pisar nas sementes que Deus tem plantado no coração das pessoas. O pastor disse que um dia chega na igreja dele uma família de Nikkeis. Nikkeis são descendentes japoneses. E aí, essa família chega na igreja, o pastor... bem-vindos! Vocês já são crentes em Cristo? Sim, somos. Que bom! E que de igreja vocês são? Não, a gente não é de igreja, essa é a primeira igreja que a gente está vindo. Mas... E aí eles explicam, não, sabe o que é, pastor? É que a gente começou a ler o Novo Testamento, a gente leu sobre Jesus, a gente creu em Jesus, e agora a gente está procurando uma igreja. Então, por isso que o Paulo vai dizer assim, que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Quem dá o crescimento é o Senhor. E por fim, ou melhor, quarto, a gente prega a pessoas a partir de onde elas estão. A partir de onde elas estão. Essa é uma lição, irmãos, que eu precisei aprender e ainda estou aprendendo.
Porque às vezes a gente, assim, na nossa afobação, a gente já quer ir falando logo as coisas. E a gente não discerne aonde que a pessoa está. Não discerne. Onde está onde? Do caminho da salvação. Porque o caminho da salvação é um só. A fé é uma só. A mensagem é uma só. O evangelho é um só. Mas o lugar em que essa pessoa está do evangelho, desse caminho, é diferente de outra. Uma está mais ao norte, outra está mais ao sul. Então não tem como eu chegar para todo mundo e dizer norte. Ou sul. Ou leste. É necessário antes discernir onde essa pessoa... Por exemplo, Filipe. Olha a sensibilidade do Filipe. Deus diz assim, aproxime-se a carruagem, ele não chega lá já com folheto, o folheto aí. Olha a sensibilidade, ele pergunta. Pergunta. Você entende o que você está lendo? Porque vai que estava entendendo. Vai que estava entendendo. Ele ouve. Ele ouve. Porque o eunuco começa a falar, olha, estou lendo essa passagem aqui de Isaías, está falando de alguém que é levado como cordeiro diante daqueles que o tosquiam, que não abriu a boca, que lhe foi tirada a vida. O profeta está falando de quem? É dele mesmo? É de outro? E aí depois é o eunuco que pergunta, de quem que ele está falando? Por favor, me diga. E aí, versículo de número 35. Então, ou seja, depois de tudo isso, então, Filipe passou a falar. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho. Começando por onde? Por onde o etíope estava. Começando onde ele estava. Então a gente tem que discernir onde que a pessoa está para a gente saber a partir de onde a gente começa. E isso quebra todas as nossas confianças em modelos prontos. E nos torna cada vez mais dependentes do Espírito. E um exemplo disso, sabe quem foi? Jesus. Jesus. Porque na Bíblia, pelo menos 2 pessoas fazem a ele a mesma pergunta. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E para cada uma ele respondeu de um jeito. Uma foi um doutor da lei. E a esse Jesus contou a parábola do bom samaritano. O sujeito chega e pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele, doutor da lei, bom, o que diz os mandamentos? Faça isso e viverás. Aí eu disse, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo? Ah, foi quem ajudou. Então faz o mesmo. O outro que fez a mesma pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? Foi sabe quem? Jovem rico. Jesus fala, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, tenho feito isso tudo. Não, te falta uma coisa. Vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me segue. Te falta uma coisa. Aí, irmãos, eu sempre tive muita dificuldade com essas passagens.
Porque na nossa tradição protestante evangélica, a gente lê e pergunta, mas meu Deus do céu, não bastava Jesus dizer, creia em mim. O sujeito chega e pergunta, o que eu farei para herdar a vida eterna? Qualquer evangélico protestante diria, creia em Jesus. Pronto. Não bastava Jesus ter falado isso. Ele não poderia ter dito, creia em mim como o único Senhor e Salvador? Poderia. Aí os dois iam virar para ele, ou pelo menos um, e dizer, eu creio. E dar as costas, continuar com a mesma vida. Mas o que Jesus diz a cada um, sabendo onde cada um estava, o que ele diz para cada um, só era possível de ser atendido se cada um de fato cresce nele como único Senhor e Salvador. Ah, pastor, mas eu não tenho todo esse discernimento de Jesus. Nem eu. Mas nós temos o Espírito de Jesus. E podemos pedir a Ele discernimento. Discernimento. Porque não é Paulo que diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa? Mas não é um crer só de palavras. É um crer mesmo. E se eu creio, o que Ele falou, eu obedeço. Percebe? E quarto, quinto, a gente evangeliza pessoas com uma única preocupação. Testemunhar. Não convencer. Esse é um dos nossos problemas. Que parece que não nos basta testemunhar, a gente quer convencer. Mas não é a gente que convence. Jesus não nos chamou para sermos os seus convencedores. Nunca nos colocou esse peso. Vão por todo mundo e convence as pessoas. Nunca nos colocou isso. Quem nos coloca isso somos nós mesmos. Vão por todo mundo e pregam o evangelho. Vocês serão as minhas testemunhas. O que faz uma testemunha? Testemunha. Agora, se a pessoa vai crer ou não, aí já não está mais na nossa mão. É o que acontece aqui, o Felipe só testemunha. Não há constrangimento em nenhum momento. Ele só testemunha. Todo o resto, toda a decisão de crer foi uma decisão livre do etíope. A decisão de se batizar, o Felipe não ficou lá. Não, agora você tem que se batizar. Não foi, não constrangeu, não pressionou, nada. É o etíope que pergunta, inclusive, versículo 36. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco, não foi o Felipe. Tem água aí, porque você já não aproveita. Tem gente que, assim, eu acho que tem batismo que a pessoa é jogada por outra na água. Não. E o eunuco perguntou, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Porque eu quero. Filipe disse, é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma obra de Deus do começo ao fim. Porque não são os nossos argumentos que convencem. Quem convence é o Espírito. É Deus. Não nos cabe fazer a obra que só Deus
cabe fazer. Eu já contei aqui várias vezes esse testemunho. Um dia eu saí para a hora de almoço com um colega de serviço e, com aquele afã de testemunhar do Evangelho, comecei a falar do Evangelho para ele. Mas sabe quando você fala assim, com todos os argumentos possíveis, e que você pensa, não tem como escapar? Não tem como, mas escapou. Falei tudo do começo ao fim, o plano da salvação. Pá. E aí? Ele me respondeu, não, você me pegou de surpresa, tem que pensar. E saiu fora, saiu mesmo. Me deixou lá. Aí passa um tempo, me chega dizendo que se converteu. Eu já fiz todo aquele esforço lá, você não se converte? Aí depois me chega de um tempo falando que foi para uma igreja batista de quarta-feira, tinha lá um punhadinho de gente, sei lá, 3, 4 pessoas, e se converte. Por quê? Porque é o Espírito. Não é só questão de raciocínio, é espiritual a coisa. Não foi Jesus que disse? Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele já veio. Ele já está aqui. Ele só nos envia. A gente testemunha. E se essa mente caiu em boa terra, uma hora ela há de brotar. Então, quando você for, quando Deus te encaminhar pessoas, quando Deus trazer pessoas a você, para você testemunhar, nada de, não tem que ficar com esse peso. Eu tenho que convencer, eu tenho. Não, você tem que testemunhar. Dar o testemunho de quem Cristo é, o que Ele fez. E o restante é com Deus, é com o Espírito. Não tem que discutir. Não tem que brigar. Só tem. Não tem nem que convencer. Não tem que ganhar a discussão. Aliás, cuidado, viu? Porque nessa hora, inclusive, a carne quer se manifestar. Não tem que fazer nada disso. Só tem que deixar o Espírito Santo te usar para você testemunhar. Só isso. Então lembre-se. Bom, vou testemunhar, mas não tenho que convencer. Eu só tenho que testemunhar. De Jesus. De Jesus. E é interessante, né, irmãos, como vai terminar a história. Porque a história termina assim. Quando saíram da água, versículo 39, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E o eunuco não mais ouviu. E alegre seguiu o seu caminho. E alegria é um sinal da presença do Espírito. O Espírito que estava em Filipe usando para testemunhar ao eunuco, agora está no eunuco. E aí ele se enche de alegria. Filipe é levado para outro lugar, porque a gente tem que acompanhar aquele que se converteu até certo ponto, mas depois tem que deixar livre também, para ele seguir o caminho dele com Jesus. Não é dominação, Jesus nos chama para liberdade. Então, Filipe vai para um lado e o Espírito vai com o eunuco para outro. E diz a história da igreja que esse eunuco, esse etíope, ele vai se tornar o primeiro missionário na Etiópia. E que, na verdade, Etiópia daquele tempo não é a mesma de hoje. Seria o Sudão. Se ele se tornou mesmo missionário, a gente não sabe. Talvez nem Filipe o soube. Mas imagina a alegria desses dois se encontrando no céu. Imagina. Eu fiquei ouvindo falar, você acabou se tornando um missionário, é verdade? Tá.
eles se reencontrando. São alegrias que Deus reserva para os seus filhos e para as suas filhas. Alegrias que Deus prepara para os seus filhos e filhas. E é por isso que vale a pena. Não é isso que diz lá o Salmo? Aquele que leva a preciosa semente. Quem é que leva a preciosa semente? Eu e você. Aonde? Onde Deus vai te levando. Alguém já observou, inclusive, que aquele ide de Jesus significa, na verdade, indo. Então, indo para casa, indo para o trabalho, indo para o seu curso, indo para onde Deus está te levando aí nesses dias a dias. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria. Amém. Que assim seja. E que Deus nos use para semear muitas sementes que resultarão em alegria. Alegria aqui na terra e alegria lá no céu. Em nome de Jesus. Amém.